Eu abandonei o meu trabalho com apenas 1 hora. Eu havia deixado o meu antigo emprego no laboratório de saúde porque eles me ofereceram um aumento de 1,5% depois de trabalhar em uma pandemia e fazer o trabalho de 3 pessoas. Então, aceitei a primeira oferta que pude para os próximos meses. Era um trabalho de técnico de laboratório noturno, onde me disseram que eu ficaria sozinho no laboratório, pois a carga de trabalho seria baixa. Basicamente, eu faria alguns testes em amostras que chegaram atrasadas, faria manutenção e controlaria a quantidade. Surpreendentemente, ninguém estava lá para me cumprimentar na minha primeira noite. Em vez disso, deixaram um bilhete. Oi, Matt. Bem-vindo ao laboratório hospitalar. Aqui está uma lista rápida para você começar. Primeiro, ao ler as manchas de grama, marque todas as bactérias que você descobrir que parecem brilhar. Toda e qualquer amostra de patologia deve ser colocada em formalina, a menos que sejam marcadas para testes especiais, ou se continuarem a se mover após a separação do paciente. Quaisquer traumas que solicitem sangue tipo C do banco de sangue devem ser negados e relatados à gerência para acompanhamento no dia seguinte. Quarto, as amostras de fezes que contêm partes de corpo não digeridas devem ser analisadas normalmente e não precisam ser relatadas, a menos que essas partes ainda estejam se movendo. Quinto, não aceitamos amostras de clínicas externas após a meia-noite. Qualquer pessoa que insistir em entregar amostras deve ser impedida de entrar e a polícia chamada. Sexto, amostras de urina azul não são incomuns para esta área. Por favor, execute-as normalmente e relate quaisquer resultados anormais. Sétimo, as pedras nos rins devem ser armazenadas a temperatura ambiente, a menos que eclodam. Nesse caso, a criatura que sair deve ser armazenada em um freezer e relatada ao turno do dia seguinte para a dissecção. Oitavo, a igreja local às vezes traz mulheres grávidas para dar à luz. A única parte desse procedimento que afetará o laboratório é se o bebê nascer morto, caso em que deve ser descartado por incineração após a entrega ao laboratório. Nono, toda e qualquer picada acidental de agulha deve ser relatada à administração. Nossa pequena cidade tem muitos patógenos não identificados e queremos manter nossa equipe o mais saudável possível. Décimo, crianças não são permitidas perto do hospital desde o incidente. Todo e qualquer avistamento de crianças deve ser relatado. Eu fui cortado por uma batida na porta. Uma mulher grávida e assustada estava do lado de fora, olhando para frente e para trás desesperadamente. Por favor, me ajuda! Ela gemeu. Não deixa que eles me levem de volta. Eles são... Ela foi cortada quando um grupo de figuras vestidas a agarrou pelos cabelos, arrastando-a pelo corredor e longe do laboratório. Cerca de 20 minutos depois, uma enfermeira me entregou um recipiente contendo um bebê morto. Sua pele era verde e escamosa. As pálpebras estavam abertas, revelando vazios escuros onde deveriam estar os olhos. E embora estivesse morto, eu o ouvi chorar. Eu peguei o meu casaco e saí. Dizem que a área da saúde não é para todos, mas eu acho que para mim já deu. Todo o conhecimento na palma das suas mãos. Um ancião te oferece a capacidade de absorver o conhecimento de qualquer livro que você tocar instantaneamente. Mas tem um truque. A maneira como isso funciona é que o tempo congela e não descongela até que você termine de ler o livro de capa a capa. É irresistível. Você aceita a oferta. Com alguns contratempos no início, causados por um pouco de ambição excessiva, você logo se acostuma. Eventualmente, você prova com um novo conhecimento de datação por carbono que você não envelhece enquanto o tempo está congelado. Você faz sua primeira grande descoberta através de níveis cada vez mais sofisticados de roubo, mas você se atreve a sonhar mais alto. Com 10.000 livros infantis em mãos, você trabalha em uma mesa de negociação em um banco de investimento, Bulge Bracket, executando em negócios mais rápido do que toda a concorrência, congelando o tempo em rajadas curtas. Você é o médico mais jovem da história.
Logo depois, você compra uma editora que pode imprimir um livro muito curto gerado aleatoriamente a cada 10 segundos. Eles estão em uma esteira rolante, entrando e saindo da mesa do fundo de Edge que você administra agora. Já um decabilionário, o mundo real passou apenas 8 meses desde que você aceitou o negócio. Ninguém sabe de onde diabos você veio. A Forbes agora tem uma nova lista de 30 abaixo de 30. Os melhores livros de 30 palavras para crianças menores de 30 meses. Mas algo está errado. 10.000 anos se passaram e nos últimos 3.000 você sentiu algo persistente no fundo, como a consciência humana coletiva cantando. Você está prestes a descobrir a grande teoria de tudo. Uma das peças finais do quebra-cabeça estava em um livro antigo. Milhares de anos de idade e poucas almas sequer sabiam de sua existência. Você viu pela primeira vez em uma nota de rodapé em latim de um sábio esquecido, mas continua aparecendo em notas de rodapé de von Goethe, a von Neumann e Galileu. Apenas os grandes o mencionam, e cada um deles menciona apenas uma vez. Sua fortuna acumulada é fácil o suficiente para espremer um oligarca teimoso para se desfazer do texto. Pronto e disposto a conquistar o mundo, você abre o livro. Por favor, note que eu removi algumas páginas e as coloquei na gaveta da minha mesa por enquanto. Aristarco, oficial de saúde e segurança da Biblioteca de Alexandria. Você pode me ajudar? Eu já tinha visto aquele menino antes. Foi no supermercado. Senti um puxão na manga e lá estava ele. O rostinho inocente olhando para mim. Ele perguntou se eu poderia ajudá-lo. Eu nem tive a chance de responder antes que o pai do menino aparecesse se desculpando, perguntando se o menino estava me incomodando. Claro que não, não seja bobo, eu disse. Ele pegou a mão do menino, pedindo desculpas novamente enquanto eles se afastavam. O menino abaixou o rosto. Eu imaginei que ele ia ter problemas por correr assim, ou até mesmo conversar com um estranho. 3 dias depois, e eu estou vendo o rosto daquele garoto novamente. Nas notícias. O seu corpo acaba de ser encontrado. Um casal na tela agora sendo entrevistado. Eles estão perturbados. Os pais do menino. Eu sinto o meu estômago revirar. O homem na TV não é o mesmo homem que eu vi no supermercado. Eles vieram pelos inocentes. Tá tudo bem, querido. Não pense nisso, tá? Apenas feche os olhos e empurra. Grace, isso não vai funcionar. Grace balançou a cabeça, envolvendo as mãozinhas macias do filho no cabo da faca. Grace, seu marido interveio novamente. É o único jeito, James. Grace sussurrou. Ele é muito jovem. Não há garantia de que um dos outros será suficiente. Tem que ser isso. Billy começou a soluçar. Ele estava confuso, jovem demais para entender. Escuta, por favor. James deu um passo à frente, colocando uma mão trêmula no ombro de sua esposa. Ela se encolheu com o toque, um reflexo brusco e selvagem. Não vai funcionar. Tem que haver intenção, caso contrário é simplesmente um acidente. Ele não entende o que está fazendo. Um gemido baixo escapou de Grace quando suas palavras o atingiram. Ele estava certo. Tinha que haver intenção, compreensão. Ela se virou, ajoelhando-se, pegando o rostinho do filho nas mãos. Ela o beijou suavemente em suas bochechas molhadas. Meu amor, você se lembra do livro que a vovó te deu? Sobre os anjos do céu? Ele assentiu lentamente. Seus olhos, ainda arregalados, lábios trêmulos. Deus queria que você fosse bom. Queria que você fizesse apenas o bem, lembra? Ele queria que fôssemos para o céu,
para estar com os anjos. Ela acariciou seu cabelo, tentando descobrir o que dizer, como explicar. Ela vacilou. Outro gemido escapou de sua garganta ferida. James se ajoelhou ao lado de sua esposa, pegando a mão de seu filho. Nós não queremos ir para o céu, Billy. Ele falou rapidamente, sua voz temerosa. Não é mais um bom lugar para nós. Não é um bom lugar para as pessoas. Grace fechou os olhos enquanto James falava, o horror da verdade tomando conta dela novamente. Precisamos ter certeza de que você vai nos seguir. Ela e James já haviam quebrado um mandamento. Se você quer vir com a mamãe e o papai, tem algo que você vai ter que fazer. Adultério. Esse era o mais fácil. A maioria dos adultos casados que ela conhecera havia escolhido essa opção. Algo que pode parecer assustador, mas eu sei que você é um menino corajoso. Aqueles que não eram casados foram forçados a tentar outros métodos mais desagradáveis. Então, precisamos que você pegue essa faca. Seu filho. Seu lindo filho. Muito jovem. Muito puro. Inocente. E você vai ter que usar na mamãe. Ele começou a chorar. Grace beijou suas bochechas novamente, acalmando. Você tem que fazer isso, querido. James se afastou deles, olhando pela janela. O céu estava escurecendo rapidamente, se esvaindo, engolido pela sombra. Tá chegando. Grace gentilmente empurrou o cabo da faca de volta para as pequenas mãos macias de seu filho, colocando a ponta contra o seu peito. Um grande rugido começou quando o céu caiu e o sol desabou sobre si mesmo. Empurra, querido. Grace choramingou. Faça isso, ou então eles vão te levar. Ela podia ouvir suas asas agora, batendo como um trovão, mesmo contra o fim do mundo. Eles vieram pelos inocentes, pois Deus estava morto, e eles estavam muito zangados.